Filipenses 4, 12 e 13. Eu vou ler. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Senhor, que essa palavra lida mais uma vez, Senhor, na tua igreja, possa trazer para os corações direção, esperança e bênção, e esta capacitação, Senhor, que tens para nos dar, Senhor. Fortalece o nosso coração, nossa fé, abre o ouvido fechado, Senhor, e o coração frio aquece, para que teu nome seja exaltado, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o nome desta nossa palavra é capacitado, certo? Capacitado porque nós estamos aqui diante de um homem que, não pela força dele, ele faz questão sempre de dizer isso, mas por um poder maior, ele tem uma capacitação, certo? E vocês sabem que o que nos torna diferentes é a nossa capacitação, é isso? Você vai em um médico capacitado, em um dentista capacitado, um engenheiro capacitado, em um professor capacitado. Todo mundo aqui já teve um bom e um mau professor, né? Um professor capacitado e um professor sem capacitação alguma. Pastores capacitados, pastores não capacitados, e pais capacitados. Então, nós temos essa grande ferramenta que é a capacitação. Quero falar dessa capacidade espiritual que nos é revelada aqui na Escritura através desse testemunho de Paulo, certo? Quando ele diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Veja que coisa sublime. Um homem que a alegria dele não depende das coisas, ele está sempre alegre, ele está sempre na bem-aventurança, certo? Por quê? Porque ele crê no controle, na presença de Deus, a força do Senhor. Ele não está só, porque uma das armadilhas do diabo é fazer você pensar que você tem poder, certo? Que você pode as coisas por si mesmo. Pois eu quero ver alguém sem Deus estar alegre numa tribulação pesada. É difícil, irmãos. Essa fortaleza eu só ouvi falar até hoje em Deus. Alguém que está no maior perrengue está calmo, entendeu? Como Jesus, né? Jesus a caminho do Monte das Oliveiras, da cruz, né? As mulheres chorando por ele, o que é que ele disse? Não chorem por mim, chorem por vocês, certo? Porque coisas ruins virão aí, certo? Dias virão em que vocês vão desejar que as montanhas caiam sobre vocês. Ele estava falando do sufoco que ia ser Jerusalém sendo destruída pelos romanos um tempo depois, certo? Então eles não chorem por mim, chorem por vocês. Isso é muita força, né? E diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vendo a mãe, ele disse: ô mamãe, olha o que é que estão fazendo comigo, né? Não foi isso que ele disse, né? Ele disse para João: olha aí a tua mãe, mãe, eis agora o teu filho. E disse ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não perdeu a fé, não perdeu a nobreza. Por quê? Porque ele era capacitado, certo? Ele tinha a força de Deus com ele, o Deus Pai, porque ele era o Deus Filho, né? Certo? Então veja Paulo: sei estar abatido, ou seja, sei passar dificuldades, sei também ter abundância, porque tem gente que não sabe ter abundância, certo? Fica orgulhoso, né? Esquece os velhos amigos, não frequenta lugares simples, né? Começa a achar que é o rei da cocada preta, né? Como dizer lá no tempo Maranatá, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Tem essas coisas aí, né? Rei da cocada preta, eu nunca entendi, deve ser uma coisa aí da Bahia, né? Não sei, irmão, né? Irmão Antônio deve saber aí. Ele disse: de toda maneira, em todas as coisas estou instruído,
Ou seja, ele já tem a instrução de quem? Da filosofia grega? Dos sábios do mundo? Dos coachings da época? Não, instrução do Espírito Santo, que fala ao coração do homem, né? Que fala ao coração do homem. Aí ele diz: sei ter fartura, sei ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidades. Aí vem aqui a chave: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certo? Em umas traduções mais modernas tem em Cristo que me fortalece, mas no original mesmo é naquele que me fortalece. Então, irmãos, essa palavra aqui nos leva a um tema chamado capacitação, o capacitado, né? O propósito dessa mensagem é mostrar como é realmente o homem capacitado por Deus. O que é isso? As virtudes que nascem, né, brotam nesse homem capacitado. Aqui tem uma virtude muito grande em Paulo, né, que é ser indiferente ao que ele está vendo. Ele está olhando para o céu. Ele tem certeza que Deus não esqueceu dele e que está no controle, que tudo que acontece na vida dele é permissão de Deus, certo? Por isso, irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Isso é uma reflexão minha, da minha vida, uma reflexão que eu faço muito. É importante a gente não andar em pecado, para que quando uma coisa ruim aconteça, você não fique pensando que aquilo é consequência de você estar andando em pecado. É importante procurar levar uma vida limpa, certo? Limpa, que eu digo, não andar em pecados mortais, né? Todos os dias nós temos desavenças, uma palavra dura, etc. Estou falando aqui dos pecados mortais, né? Entendeu? Certo? A lascívia, né? O adultério, certo? A cobiça, a desonra aos pais, né? Desonrar os pais é um pecado terrível, né? Entendeu? A cobiçar o que pertence ao próximo, roubar, né? Defraudar, enganar. Não andar nesses pecados, porque abrem portas para o maligno. Quando o maligno entra na vida de alguém, ele não entra para um brincadeirinho, né? Ele entra com propósitos altos, né? Então, gente, se você deixar a sua casa aberta, eu e a irmã Fátima, o irmão Marcelo, a gente estava aqui, depois não vou contar agora, né? No final, na parte da ceia, nas ofertas aqui, eu quero contar o testemunho do que a gente viveu aqui sexta-feira. Mas aí eu estava sem chave, né? E a irmã Fátima me prestou a chave aqui do casal, né? Aí eu disse assim, aí perdi a chave. Eu disse assim: irmã Fátima, eu vou ver se você deixa a chave ali por um depósito ali, depósito de material de construção. Aí, quando a gente foi recolher umas folhas ali, a gente achou a chave. A gente estava preocupado, porque se alguém acha a chave da igreja, o que acontece? Né? Se for uma pessoa do mal, não é isso? Achar uma chave em frente à igreja, o que ela vai fazer? Vai entrar, né? E vai o quê? Vai varrer para a gente, que é para, né? Preocupado com o irmão Pedro, que não está podendo vir ainda, né, irmão Pedro? A mamãe está dizendo ali que vai varrer, sim. Vai varrer tudo, né? Vai levar a bateria, vai levar o púlpito do pastor para fazer lenha, né? Porque se ele entrar na casa, ele vai destruir tudo. Graças a Deus, né, meu Fátima? Na hora que a gente estava levantando as folhas, a gente achou a chave, né? Porque tem uma vez que essa chave se perdeu, eu tive que trocar todos os segredos, com medo do malfeitor entrar, certo? Achar a chave e entrar. Assim, meus amigos, através do pecado, quando você peca, você dá para o maligno a chave, certo? Entre, ainda chacoalha assim para ele entrar. Aí depois acontece uma coisa ruim, aí você fica com dor de consciência. Olha aí, foi por causa do meu pecado. Teve um pastor que traiu a esposa, um escândalo horrível uns anos atrás, e a irmã de Janine me disse assim: Rodson, o espírito de adultério anda junto com o espírito de morte. Então, quando a pessoa comete adultério, vem em seguida N espíritos sobre aquela família: morte, destruição, perdas, etc. E não deu outra. Um pouco tempo depois, o filho desse pastor morreu num acidente automobilístico.
entendeu? Aí ficou a igreja refletindo, né? Que inclusive ele nem assumiu o pecado dele, muito não, ele ficou tentando dar N explicações em vez de dizer que era um miserável, certo? Até hoje ainda faz charme na mídia, certo? Então nós temos que combater essa adesão ao pecado para não trazer para a nossa vida situações difíceis. Mas se você está passando situações difíceis que não são consequência das suas aventuras pecaminosas, né? Aí você pode ter aquela segurança: o Senhor está no controle, Ele está permitindo isso. Então, gente, isso é muito bom, é uma coisa que a gente deve buscar na vida da gente. Não ficar com dor de consciência achando que é por causa dos nossos pecados, tá certo? Muito bem. Então, assim, Paulo, né, como se assim dizer no karatê, né, é uma faixa preta, né? É um cara que chegou a um alto grau de capacitação, de suportar todo tipo de pancada e luta, certo? Vocês sabem que Paulo apanhou muito, né? Acho que levou pedrada, chicotada, passou por naufrágio, tudo esse homem passou, até o dia que foi decapitado em Roma, né? Teve a cabeça cortada lá no seu testemunho final, certo? Então ele nos dá esse testemunho, certo? E devemos assim crer que o Senhor, quando Ele permite as coisas, mas também Ele pode todas as coisas diante das nossas necessidades, né? Jesus disse para os seus discípulos: para os homens é impossível, não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 27. Muito bem, irmãos. Dentro disso eu quero propor alguns temas rápidos, né, para a gente refletir. Primeiro, Deus é o autor da minha capacidade. Ou seja, é um erro você buscar capacidades em si mesmo. Claro que nós temos capacidades, né, relativas ao mundo aí, certo? Uma pessoa que não crê em Deus pode se formar em qualquer coisa no mundo e ser capacitado. Não estou falando dessa capacidade profissional, certo? Estou falando da capacidade espiritual, certo? Que é avançar no mundo sem se abalar com as coisas que vão acontecendo ao seu redor, sem se abalar, sem perder a alegria, sem perder a comunhão com Deus, se manter de pé diante das tribulações, né? Então, Salmo 144:1 tem aí a grande revelação sobre a sua capacidade, tá? Salmo 144:1 aqui diz, ó: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Na tradução Almeida Antiga está: adestra as minhas mãos, ou seja, ele treina minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra, certo? A nossa guerra, meus irmãos, é como diz o apóstolo Paulo, não é contra a carne e o sangue. Nós não estamos guerreando contra pessoas, certo? Até mesmo numa briga de casal, né? A guerra não é marido contra mulher, é contra os poderes que estão querendo separar aqueles dois. Numa luta contra mãe e filho, pai e filho, não é entre eles, é contra os poderes que estão querendo destruir a família, né? Roubar, matar e destruir. Então o Senhor nos capacita para a guerra. Aqui diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a peleja. Tem outro salmo, eu não vou o Salmo 18:34, esse eu gosto muito, eu já li várias vezes na igreja aqui, mas ele é importante dentro dessa pregação. Salmo 18:34, ele diz assim, ó: adestra as minhas mãos para o combate, de modo que os meus braços quebraram um arco de cobre. Esse arco de cobre é o quê? Te deram muita força para vencer uma situação dura, um arco de cobre. Então, gente, chega a hora na sua vida que chega um arco de cobre para você quebrar, né?
Chega um arco de cobre para você quebrar, uma coisa dura que você não consegue. Peça ajuda ao papai, não é assim quando a gente é pequeno? Quando a gente não está conseguindo, o que a gente faz? Papai, né? Papai, me ajude. Então chega a hora do pai ajudar. Me digam uma coisa, Sansão, qual foi a última oração de Sansão? Ele se apoiou nas colunas, ele era um homem forte. Ele era um homem forte quando ele andava em aliança com Deus. Aí ele se meteu com Dalila e com a família de Dalila e o pessoal da Dalila, e ali ele perdeu a força dele, certo? Perdeu a força, certo? Então, acho que não só pelo corte dos cabelos, acho que ali foi errar o gesto final, mas pelo afastamento dele de Deus. Ele foi se afastando de Deus, foi perdendo a força, até que cortaram os cabelos dele. Ele foi o sinal final de que o Senhor tinha deixado ele ali, entregue àqueles que ele queria, com quem ele queria estar, mas no final já sem os olhos, certo? Porque os olhos de Sansão não foram queimados, não, como tem no filme, viu? Eles foram arrancados, viu? Porque no filme, quando eu era menino, o pessoal encostava um ferro assim perto do olho de Sansão, sabe? Para ele ficar cego. E já é uma coisa terrível, né? Mas foi muito mais do que isso. Os olhos dele foram arrancados. Ele se apoia nas colunas, né? Ou seja, porque na amizade com os filisteus descrentes, ele perdeu a visão e perdeu a força. Então, um homem sem força, um homem sem visão, porque aderiu a um povo ao qual Deus tinha advertido: não se meta com esse pessoal, tá certo? Mas ele preferiu assim. Mas no final ele volta e ele faz o que? Humildemente. É aqui que ele se salva. Ele diz: Senhor, Senhor, dá-me forças só mais esta vez. E se apoia nas colunas, né? E derruba, faz o templo cair assim em efeito dominó. Morreu ele, morreu todo aquele pessoal. Foi uma catástrofe. Mas aqui ele pediu fortaleza ao Senhor: dá-me força só mais esta vez. Então, de onde vem o poder? Do Senhor, né? A capacitação vem de Deus. Ele diz: minhas mãos, meus braços quebraram um arco de cobre. Um arco de cobre é coisa dura, viu, pessoal? Entendeu? Faça um teste aí com aquelas hastes de aterramento que a gente compra, viu, irmão Pedro? Faça um teste lá, viu? Tentar quebrar um haste de aterramento, que é só se revestir da cobre, viu? Muito bem. Aí vejam só, 2 Coríntios 3,5 assim, a chave decisiva, né, sobre esse tema. 2 Coríntios 3,5. 2 Coríntios 3,5. Ele diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, ou seja, como se procedesse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Nossa capacidade vem de Deus, certo? E para encerrar essa demonstração, está claro aí, pessoal, de onde vem a nossa capacidade? Nossa capacidade, que bom, né? Que a nossa capacidade vem de Deus, não é isso? Que bom, porque não falha, né? Porque se a sua capacidade viesse de você, ia falhar. Mas se a sua capacidade vem de Deus, não vai falhar. Essa é uma boa notícia, irmão Rafael? Essa é uma boa notícia. A sua capacidade não vem de você, vem do alto. Que bom que a capacidade vem dele, certo? Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13 diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, ou seja, o que realiza em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Ele lhe dá forças para querer e dá forças para fazer. Na linguagem popular é um combo. Combo é sanduíche e refri e batata frita, não é não? Uma caixinha é o combo. Pois Deus tem o combo também.
Ele manda para você o querer, faz você querer. As coisas que Ele quer, Ele faz você querer. E lhe dá forças para fazer aquilo que é da vontade dEle, segundo a sua boa vontade. E nós podemos ter confiança. Paulo dá uma revelação que é a seguinte: ao Deus único, sábio, a glória para sempre. Deus é sábio. O que é alguém sábio? Alguém que escolhe o melhor, não é isso? Salomão, quando foi governar, ele teve um sonho antes de assumir o governo, em que Deus dizia assim: Salomão, me pede o que tu quiseres, riquezas, glória, né? Que seu reino seja glorioso, que você seja próspero, rico, peça o que quiser. Aí Salomão disse o quê? No sonho, Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria, eu sou muito jovem, disse Salomão, então o que eu mais preciso é sabedoria para governar esse povo. Aí Deus disse para ele: como você não pediu as outras coisas, mas pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar as outras coisas. É muito luminosa essa passagem, né? Então, aí a palavra, eu sei que vocês já ouviram essa história, mas é interessante. A palavra mostra a primeira demonstração da sabedoria que Deus deu para Salomão. Duas mulheres tinham filhos recém-nascidos. Uma dormiu, elas dormiam mais ou menos na mesma casa, né? Uma dormiu em cima do filho e sufocou a criança, certo? Aí quando ela viu que tinha matado o filho sufocado, viu que a amiga estava dormindo e trocou. Pegou o menino morto, colocou no lugar do outro e pegou o menino vivo para ela. Ou seja, o importante para ela era ser mãe, de quem quer que seja, né? Quer dizer, ela quis entregar o filho morto com um problema para outro. Aí foram se apresentar a Salomão, porque a mãe, né, reconheceu que o filho não era dela, né? Que acho que toda mãe sabe, né? Mamãe? Se me trocassem lá na frecheria, lá por um outro menino lá, será que você dava para saber, hein? Hã? Acho que dá, né, Antônio? Hã? Com certeza. Uma coisa que a mamãe me disse uns anos atrás é que se você separar as vacas dos bezerros, certo? Deixar as vacas no canto, né? Aí separa os bezerrinhos recém-nascidos. Aí depois você solta. Cada bezerro vai para sua mãe. Eles não tem nem perigo de uma ficar com o bezerro alheio. Ou seja, cada mãe sabe qual é o seu filho, né? Aí apresentaram a Salomão. Aí uma disse: é meu, não é meu, né? Ela trocou meu filho, etc. Aí Salomão disse assim: parem a discussão, chamou o auxiliar lá, disse assim: olha, corte esse menino no meio com a espada e dê metade para uma mãe e metade para outra, que aí a questão está resolvida, que estão dizendo que é um de outro, né? Corte no meio, entregue. Foi bom, né, Marcelo? Aí quando ele mandou cortar no meio, aí uma das mulheres disse: eu não sou a mãe desse menino não, pode dar aí para ela. Aí ele disse: essa é a mãe. Entendeu? Quer dizer, a que primeiro manifestou o desejo de livrar o filho da morte, certo? Que o coração falou mais alto a ponto de negar a maternidade. Que coisa, né? Então, de onde veio essa inspiração de Salomão de dar essa solução maravilhosa, mandar cortar o menino no meio para saber quem realmente era a mãe? Não foi dele, foi de Deus. Deus deu essa capacidade. Então, meus queridos, Deus opera em nós o querer e o realizar. A nossa capacidade vem de Deus. Eu, sendo treinado por Deus, vergarei um arco de cobre. Ou seja, situações difíceis. Isso sabe para quê, gente? Fortalecer a nossa fé. Porque às vezes a gente acha que não tem poder nem para matar uma formiga, certo? Quanto mais para vergar um arco de cobre. Então essa é a hora de você apresentar a Deus a palavra dele e dizer: Senhor, aqui está na tua palavra, que se eu estou contigo eu tenho forças
para vergar qualquer coisa, para quebrar qualquer coisa, seja até uma maldição. Então, Senhor, capacita-me, porque a tua palavra tem essa promessa: a minha capacidade não vem de ti. Então Deus, ele não nega a palavra dele, ele opera segundo a palavra dele. Então temos que conhecer a palavra, né, sobre esse tema. Agora, tem uma direção da palavra de Deus que é o seguinte, vou dizer aqui, Marcos 13:11, certo? Marcos 13:11. Vejam aqui, eu vou ler e explicar por que eu estou lendo essa passagem. Marcos 13:11. Marcos 13:11. Marcos 13:11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais preocupados de antemão pelo que havereis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então é o seguinte, os discípulos perseguidos por causa da fé eram levados aos tribunais. O que dizer nos tribunais? Porque você é solto ou morto de acordo com a sua defesa, né? Certo? Ou senão, às vezes, nem se defendendo, já é morto pela maldade do pessoal mesmo. Mas de toda forma, a pergunta é: o que direi? Aí Jesus diz: não se preocupem com o que havereis de dizer, certo? Mas o que for dado, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, quando é que chega a ajuda de Deus? A capacitação de Deus, ela chega quando? Na hora. Na hora. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, certo? Então, é por dia. Então, Senhor, será que eu vou ter capacidade de suportar isso e aquilo? Tem gente que anda sofrendo, achando se vai poder suportar isso ou aquilo. A Bíblia diz que você não precisa se preocupar com o que vai acontecer, porque ele diz que naquela hora Deus vai interferir, Deus vai agir. Essa tem que ser a sua fé. Você, como será o amanhã? Isso é samba, pessoal, entendeu? Como será o amanhã? Tem samba, né? Isso é samba, não é a nossa vida. O cristão de fé, ele não faz conjecturas. É por isso que ele diz aqui: não premediteis, não estejais preocupados, nem premediteis. Premeditar é o que? Ficar refletindo sobre a coisa, certo? Nem pode se preocupar e nem premeditar, são duas coisas proibidas. Aí, naquela hora o Espírito falará. Por quê, meus amigos? Por que você vai se preocupar com o que vai responder se ainda nem lhe perguntaram? Não? A pergunta nem foi feita, aí você já quer se preparar. Então vai depender da pergunta que foi feita. Então, quem sabe a pergunta, diga aqui para os irmãos no Espírito de Deus, quem sabe a pergunta que a vida vai lhe fazer é o Espírito Santo. E quem sabe a resposta que você tem que dar para esta pergunta é também o Espírito Santo. Então você anda aí preocupado com a pergunta que a vida ainda não lhe fez. A nossa preocupação deve ser, sabe qual? Estar afastado do Espírito Santo e não saber o que responder para a vida, para as circunstâncias.
Está claro? Entendeu? Para tirar, gente, esse peso do seu coração, certo? Essa angústia da alma. Deus não nos quer aprisionados a tristezas, tá certo? Aprisionados a tristezas. Aqui diz, aqui diz assim, Paulo, né? 2 Timóteo 4,16, a mesma coisa. Ele diz que não ficou só, certo? Tem outras passagens, eu não vou ler todas elas, né, sobre esse tema, mas vou dar aqui para você dar uma olhada. 2 Timóteo 4,16. Não sei se eu anotei se está exatamente. 2 Timóteo 4,16. 4,16. Paulo fica sozinho, né? Paulo é conduzido a um inquérito, né, sobre a ação dele, né, naquele tempo, pregando uma fé que é contra a fé daquele povo, né, Roma, que dominava o mundo. O Deus deles, quem era? O Deus de Roma. Quem era o Deus de Roma? Um dos deuses era o imperador, né? O imperador, fora os outros deuses que eles tinham, né? Existiam muitas divindades naquele tempo, né? Mas uma das divindades era o próprio imperador, né? Então, um homem pregando que Cristo era Deus, né, uma nova fé, gerou inquéritos, né? Aí ele diz assim: ninguém me ajudou na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado, ou seja, que não seja contado como pecado terem deixado ele sozinho. Aí ele diz: mas o Senhor assistiu-me, ajudou-me, mas o Senhor fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e os gentios ouvissem a pregação, e eu fiquei livre da boca do leão. Vejam só que coisa sublime promessa, né? Ele diz que todos desampararam, e o que é que aconteceu diante do desamparo? O Senhor me prestou assistência, o Senhor me fortaleceu, e ele diz: e eu fiquei livre da boca do leão, ou seja, da morte, né? Naquela hora, né? Certo? Muito bem. Depois leia o versículo 18, né? Que fala da fidelidade de Deus, que me livrará de toda obra má e me guardará para o seu reino celestial, certo? Livrando você de tudo quanto é mal, toda espécie de livramento, capacidade para livrar-se do mal. Muito bem, irmãos. Então vejam só, na hora H, no dia D, estava o Senhor presente. Jesus, quando foi chegando o fim do seu ministério no mundo, ele diz: cada um de vós irá para a sua casa, me deixareis sozinho, ele diz, mas não estou só, porque o Pai está comigo. João 16:32. Ou seja, você nunca está só, nunca vai faltar a capacidade. Mas lembre, não ande premeditando, não ande sofrendo por antecipação. A capacidade para vencer o que vai ser lhe proposto pela vida, essa capacidade virá quando? Na hora H, no dia D, certo? O único preparo que você deve ter chama-se aliança com Deus. Ande em aliança, certo? Não concorde com o pecado, certo? Semana que vem eu vou pregar aqui sobre a cartilha do pecador, certo? Como ser um bom pecador, né? Digamos assim, né? Viu? Claro que isso aqui é uma brincadeira, né? Certo? Mas uma das coisas é não concordar com o pecado, certo? Andar em aliança, não concordar, certo? Então, irmãos, vejam só, essa capacidade, certo? Ela
ela procede de uma declaração que é importante, eu quero dizer, que Cristo disse assim. Ele disse, eu não sei se eu anotei, ele está aqui, João 8, 29, tá? João 8, 29. João 8, 29. Esse é um dos versículos mais importantes para a sua vida espiritual. João 8, 29, diz assim, abram aí quem puder, tá? João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. Olha que coisa importante para a sua vida espiritual, porque também você foi enviado ao mundo, tá certo? Nós fomos enviados ao mundo, todos nós, eu creio nisso, que cada um tem uma missão. Deus não age ao acaso, certo? Ele, ao nos enviar ao mundo, ele tem um propósito para cada um, para cada vida, né? É bom crer nisso, eu creio, né? Aí ele diz, eu estou em João 8, 29, não é isso? Aquele que me enviou está onde? Afastado de mim, me esperando? Não, ele me enviou, mas ele está comigo, certo? Ele está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então o critério de não estar só, é fazer o que é agradável ao Pai, certo? Então, andando e agradando a Deus, né? E para nós cristãos, a palavra de Deus nos ensina como agradar a Deus. Se você começa a desprezar a palavra de Deus e a fé, você vai também, consequentemente, desagradar a Deus. Não tem erro nisso. Assim, não há um resultado diferente, certo? Você vai desagradar a Deus. E olhe só, eu sei que eu já li essa passagem outras vezes, mas eu queria hoje ler ela um pouco antes, 2 Crônicas 20, 12. 2 Crônicas. Pessoal, só uma dúvida, vocês acham assim, palavra demais? Porque a gente vai para lá, para cá e tal. Eu digo assim, porque às vezes eu digo assim, rapaz, pastor está lendo demais a Bíblia. Que eu vou para umas pregações aí, o pastor lê um versículo e passa a palavra todinha pregando aquele versículo. Eu digo assim, vixe, rapaz, o pessoal lá na igreja está com raiva de mim, porque vai para lá, vai para cá na Bíblia, né? Mas vai que ao entrar no céu, né, tem um desafio de leitura, né? Viu? Você já pelo menos sabe manusear, né? Tô brincando, viu, pessoal? Porque obviamente ninguém chega no céu portando uma Bíblia, né? Tá? Se a gente pudesse chegar no céu com alguma coisa, a irmã Fátima chegava lá com uma cajuína e um pedaço de queijo para São Pedro, entendeu? Que o pessoal da Enel veio aqui, aí rapaz, eu fiquei os pedaços de a história de queijo que a irmã Fátima deu pro pessoal da Enel, viu? Companhia energética aí. Eu digo assim, rapaz, a irmã Fátima enrolaram sem brincadeira. 300 gramas de queijo. É uma bananada fornida. Eu digo assim, rapaz, se a irmã Fátima pudesse levar alguma coisa para o céu, levava cajuína, queijo, né? Hein, irmão Marcelo? Concorde, irmão Marcelo? Concorde? Não tem dúvida, né? Muito bem. 2 Crônicas 20, 17. 20, 12, perdão, gente. Olha só. O rei Josafá, né? Nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui está a chave, certo?
Que ele está enfrentando aqui, os inimigos de Israel, né? Os amonitas, moabitas, os da montanha de Seir, né? Aqui pelo menos acho que eram três grupos. Aí ele diz: em nós não há força contra essa multidão, certo? Não há força em nós. Então isso aqui é uma profecia sobre a nossa vida, em muitos momentos, em que você vê a coisa e tudo parece mais forte do que você, e você vai concordar com a Escritura e dizer: Senhor, em mim não há força contra esse exército, certo? Pode ser na educação de um filho, né? Hoje em dia você educa um filho em meio a um exército de influências moabitas, né? Inclusive chamam as mulheres do mundo de midianitas, são as mulheres da mídia, Instagram, né? Mulheres e homens, né? Os midianitas, né? Que é o pessoal da mídia, né? Então, meu filho casou com uma midianita, né? Você já casou com uma mulher do Instagram, né? Do que tem por aí, né? Então assim, é uma multidão de influências. Aí você diz o que para Deus? Senhor, eu não posso, eu não tenho forças para isso. Mas aí vem a grande palavra. Aí ele diz: olha só, não sabemos o que faremos. Tá ruim, tá? Não tem nem sugestão do que fazer. Você tem um plano? Tenho não. É triste isso, né? Ouvir de um rei isso: e aí, rei, qual é o plano? Nenhum. Mas tem um plano. O plano é: porém os nossos olhos estão postos em ti. Gente, leve isso para a sua vida, certo? Quando você não souber o que fazer, quando a força que se opõe a você é maior do que você, entendeu? Isso aqui é uma profecia da sua vida. Aí o que é que você tem que fazer? Senhor, meus olhos estão postos em ti. Isso toca o coração de Deus. Olha, Senhor, a multidão é grande, a força que se opõe é grande, eu não sei nem o que fazer. Eu estou enganado, irmão Antônio? Aqui está escrito, irmão Pedro, eu me enganei. Não sabemos o que faremos. Está vendo aí, irmão Pedro? Nós não sabemos o que faremos. Então tá pesado o negócio aqui. Aí ele diz: porém os nossos olhos estão postos em ti. Aí vem lá o versículo 17, quando Jaziel, né, que é sacerdote, né, traz a palavra de Deus, né, a profecia, e ele diz assim, que assim diz o Senhor, né: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, ficai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro deles, porque o Senhor será convosco. Certo? Estão vendo? Ou seja, o Senhor é quem vai fazer, o Senhor vai operar, o Senhor vai trazer o que fazer, porque ninguém está sabendo o que fazer. Pois então, estamos diante do sábio. Falta para as famílias. Eu vejo gente desdenhando da oração, dizendo: orar. É orar mesmo. Orar. Ore, porque quando você ora, a sabedoria de Deus entra na sua vida e você sabe o que fazer. Orar não é ficar deitado, não é ficar sentado, não é ficar inerte. Orar para saber de Deus o que fazer. E se Deus lhe disser o que fazer, vai funcionar. Vai funcionar. Tudo que Deus recomendar para você fazer, funciona. Por quê? Porque Deus não falha. Então, se você orar, o que é orar? É receber de Deus a direção do fazer, certo? Você não vai ficar parado, certo? Você vai fazer algo, certo? E também quando Deus quiser que você não faça nada, Ele vai lhe dizer também: não faça nada. E isso é a direção também.
não faça nada que você vai me atrapalhar. Então, também isso é uma direção. Então, não fazer nada, quando Deus manda eu não fazer nada, também é uma coisa. É um fazer. Tá certo? Muito bem. Então, irmãos, já pertinho do fim, vamos ler aí Apocalipse 3, 17 e 18, que prova a nossa limitação e que a nossa capacitação precisa vir de Deus. Então guarda essa palavra aí do rei Josafá, né? É muito interessante isso. Ele diz: Senhor, nós não sabemos nem o que fazer, a gente está sem força e sem noção de nada. Está todo mundo aqui, como diz aqui no Ceará, está todo mundo assim abilobado, areado. O ser areado, né? Aqui no Ceará, a irmã Rafaela, que não é do Ceará, né? É internacional. Entendeu? Até hoje não perdeu o sotaque, né? Então, sei o que é isso, viu, Gustavo? Quantos anos de Ceará, viu? Rafaela, o que é isso? Não sabe, né? Que coisa, né? Eu tenho uma irmã Cristina, né? Chegou aqui este ano, ela veio do Pará, né? Nasceu do Pará. Arroz, 2, 3. Hoje em dia não tinha mais não, né? Com o tempo foi perdendo o chiado. Você já perdeu aquela natureza bonita lá o sotaque bonito lá do Pará, né? Então, areado, né? O areado, né? O cara está areado, sem saber o que fazer. Era assim, é o rei lá. Você está areado, você não sei nem o que fazer. Aí Deus entra na história e diz: não, fiquem de pé, a peleja não é de vocês. Vocês verão a salvação do Senhor para convosco. Então não perca a esperança. O Senhor operará uma salvação, não você, mas o Senhor, que a salvação pertence ao Senhor, né? Não temais, não vos assusteis, o Senhor será convosco, certo? Você tem que tomar isso para a sua vida, para você não andar com esse sangue fervendo, né? Se acalme, o Senhor lhe dirá o que fazer, tá certo? Vejam aí, Apocalipse 3, 17 e 18, ele vai assim selar essa passagem, essa mensagem do capacitado, de que a sua capacidade vem de Deus, e que ele diz assim, olha só, Deus, né, diz para nós: como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Olha a presunção da criatura, não é isso? Rico sou e de nada tenho falta. Vocês sabem que essa é a ambição do mundo, eu dizer rico sou, não sinto falta de nada. A opinião de Deus: não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego, nu? Essa é a visão de Deus sobre o homem na sua presunção. Miserável, desgraçado, cego, pobre, nu. Deus está falando a verdade. Aí ele diz, como Deus é um Deus vivo, que quer dar vida, ele diz: aconselho-te. Aí vem um conselho, né? É para quem quer mudar, né? Que de mim, de quem? De mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo, né? Eu não vou ler mais adiante, mas só para você entender como é que se passa aí a coisa. Então o homem se apresenta para Deus como rico sou, de nada tenho falta. Ele diz: meu filho, você está enganado, você está precisando comprar de mim, né, ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Ou seja, a riqueza do céu, que é a riqueza que não se deteriora com nada, não é isso? As riquezas de Deus, né? De Deus receber também roupas brancas, ou seja, Deus te purificar
dos teus pecados, a purificação dos pecados, a vida santa, né? Unge teus olhos para que vejas, né? Um colírio, compra de mim um colírio, para que o teu olho possa ver, certo? Então vamos às compras, irmãos, né? Vamos às compras, vamos buscar em Deus aquilo que eu penso que tem, mas eu não tenho, está com o Senhor, certo? Que vem do Senhor. A gente é que nem menino, né? Todo arrumadinho, perfumado. Quem deu a roupa? Um menino de 3 anos, bem arrumadinho, bem perfumadinho, cabelo lambido. Quem deu a roupa? Papai e mamãe. Quem deu o perfume? Papai e mamãe. O sapatinho? A vovó. Vamos mudar um pouco para a vovó ali, né? Mas foi a família que deu. Não é isso, irmã Fátima? O menino não comprou nada, o menino não compra nada, né? Não sabe nem o valor do dinheiro, tá certo? Então, como crianças, a gente recebe as coisas de Deus. Então, um filho de Deus é alguém que está recebendo as coisas de Deus, certo? A capacidade, as vestes brancas, o colírio para os olhos, a riqueza verdadeira. Então esse é o Filho de Deus. Digam comigo, quem é o Filho de Deus? É aquele que está recebendo as suas coisas de Deus. Então se você é presunçoso, está falando mal da fé, falando mal da palavra, questionando o Senhor, certo? Deus tem uma palavra para ti. Tu és cego, pobre, nu, recebe de mim e serás meu filho, tá? Então a gente recebe dos pais. Meus filhos recebem uma mesada. É bom receber uma mesada, pessoal? Bom demais, tá certo? Recebe uma mesada, é bom demais, né? Então um tempo atrás, né, minha mãe morava no Santarém, Pará, eu estava aqui, né? Aí vi uma caixa, Dia das Crianças de 21 anos de idade, né? Não vou nem dizer que tem uma pessoa aqui que deu uma madeira para o pessoal até os 12, entendeu? Não? Então, ou seja, eu soube, né, por aí, né? Me disseram, viu? Mas é assim, é bom que o filho receba do pai, certo? E em relação a Deus, seremos sempre filhos. E é bom a gente andar revestido das coisas que Deus nos dá, ou seja, capacitados com a capacitação de Deus, né? Vestes brancas de Deus, as riquezas de Deus, as bênçãos de Deus. Por isso que está escrito: em tudo dai glória a Deus, sempre mencionar a Deus. Por isso que os cristãos, antes de ter uma refeição, eles oram. É para você orar na sua casa. Às vezes na casa da gente tem gente que não quer nem orar, né? Mas ore, puxa uma oração por lá, né? Às vezes a gente tem até medo de orar em certas situações, né? Medo do pessoal rejeitar a oração, né? Mas ore, por quê? Para dizer que aquilo procede do Senhor, né? Quando eu dou um dízimo na igreja, eu estou dizendo a Deus: Senhor, eu ganhei, certo? Mas eu estou devolvendo, porque isso veio de ti também. Também isso procede do Senhor. A minha capacidade, os meus clientes, o meu trabalho, a minha força para acordar, certo? A minha visão a respeito das coisas, a minha disposição, tudo isso procede do Senhor, certo? Então, hoje o Senhor quer nos dar uma capacidade, né? Nos renovar, especialmente quando estamos fracos, sem enxergar, como o rei Josafá, né? Sem saber o que fazer. E eu estava aqui lendo aqui, catando aqui as passagens, né? Eu estava aqui lendo o profeta, achei uma aqui no profeta Joel, no finalzinho. A gente vai já chegando ao fim, queria ler aqui para vocês. Ageu, Zacarias,
Joel. Vamos achar Joel, né? Será que minha Bíblia está sem o Joel, pessoal? Acharam aí? Joel, né? Vai ser Joel 3:10, gente. Acharam aí? Joel 3:10. Joel 3:10. É uma palavra de Deus para nós. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Certo? Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Deus manda já no final dos tempos, né, que se levante uma guerra santa. Vamos entender isso no sentido espiritual, né? De que a pessoa tem uma enxada, aí Deus diz: faça dessa enxada uma espada, certo? Ou seja, use o que tem. Com o que você tem, você irá para a guerra. Ou seja, Deus é uma capacitação tão forte que Ele usa o que você tem. Ele diz: pegue a sua enxada, agora ela será uma espada, né? Pegue a sua foice, será agora uma lança para a guerra. Você é fraco? Aí você diz: sim, Senhor. Então aí Deus diz: diga agora: eu sou forte. Aí você vai dizer: eu sou forte. Por que eu sou forte? Porque o Senhor está mandando eu dizer que eu sou forte. Não é porque eu sou forte, mas é o Senhor que me fez forte, está me fazendo forte. E uma palavra final, já estamos aí com o tempo adiantado, né? Quase uma hora. Eu vou ler aqui um salmo sobre a força que vem do Senhor, e para nós fazermos a oração. Isaías 25:4. Isaías 25:4. Uma declaração de quem é o Senhor para nós, né? Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Certo? Este é o Senhor. Ele foi para nós, tem sido para nós fortaleza nas necessidades, nas angústias, nas tempestades, e uma sombra contra o calor. Sabe o que é, pessoal, esse calor? É quando a coisa está pegando fogo, não é isso? E o Senhor refrigera a sua alma. Ou seja, tudo veio do Senhor. O refrigério da alma vem do Senhor. Então, quando propus esse tema, capacitado, não é para lhe ensinar os caminhos pessoais da capacitação, não. É para você aprender com Josafá a dizer: porém, meus olhos estão postos em ti, e eu sei que na hora H, no dia D, o Senhor me capacitará para agir. Amém? Amém. Então, leve essa palavra para que você não ande apoiado na sua sabedoria e na sua inteligência, não que não tenhamos capacidades, né? Mas sempre digamos que vem do Senhor. Agrada a Deus o homem que é humilde e que reconhece que tudo procede de Deus, certo? Amém? Amém. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Eu oro aqui pelas famílias, pelo desafio de cada casa. Alguém tem um desafio aí em casa? Tem? Eu tenho, viu? Tenho, né? Aquela história: quem tem um desafio, diga eu, né? Eu, né? Isso era um padre, né, que dizia assim: quem trouxe a Bíblia, diga eu.
Quem não trouxe a Bíblia, diga ai, né? Ai, 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 né? Então, quem tem um desafio, diga eu. E o Senhor vai abençoar a sua vida quando você confessar que a sua capacidade vem de Deus. Isso é para lhe consolar, não é para lhe tornar incapaz, não. E quando você vergar o arco de cobre, pisar na situação, expulsar o opressor, o inimigo que está rondando a sua casa, certo? Uma descrença, um adultério, uma ganância, quantas coisas, quem é vivo aí sabe, quantas coisas se apresentam rondando a nossa casa. Quem é espiritual sabe como a nossa casa é rondada, certo? Por leõezinhos, certo? Todo mundo querendo tirar a sua paz e tirar a riqueza da sua casa. Então, irmãos, nessa hora, quando não soubermos o que fazer, é essa palavra do rei: Senhor, nossos olhos estão postos em Ti. Então a nossa capacidade é essa, é a oração, é entregar a Deus e saber que Ele me dirá o que fazer, ou o que não fazer, ou até se for para ficar parado. Lembre disso, para você andar como? Consolado, alegre, em paz me deito e logo durmo. Esse é o homem da fé, a mulher da fé, confiando que o Senhor fará. Mas não pode faltar essa oração: Senhor, o que devo fazer? Certo? Meus olhos estão postos em Ti. Senhor, recebe os desafios das famílias que nos ouvem agora, de qualquer pessoa, em qualquer tempo que ouvir essa transmissão, porque a Tua palavra não é vencida pelo tempo, a Tua palavra é eterna, Senhor. A mensagem do Espírito é eterna, e que nós possamos receber, Senhor, a Tua ajuda nas aflições que estamos enfrentando no tempo presente. E quando virmos, ó Deus, que estamos enfrentando as coisas com uma capacidade que não é nossa, possamos dizer para Ti: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque sei que isso não veio de mim, mas veio de Ti. Teu nome é excelso, maravilhoso, grande. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.